E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um 5 minutos de processo. Hoje eu vou trabalhar um tema extremamente atual, que é do interesse aí do estudante universitário até o interesse do advogado mais experiente, dos advogados mais calejados pela profissão jurídica, que é o tema dos poderes instrutórios do juiz. Esse tema aí não tem nada de novo, não, só um pouquinho. O tema em si, ele já é super conhecido, mas a gente vai fazer uma ligação dele hoje com o tema das redes sociais. Então vamos começar explicando o que são poderes instrutórios. O juiz, a partir do que dispõe lá o artigo 370 do CPC 15, ele tem o poder, certo? Para determinar quais são as provas necessárias para o julgamento da demanda. Isso ele pode fazer de ofício, ou seja, por conta própria, sem que ninguém tenha solicitado, ou ele pode fazer mediante requerimento das partes. Então ele vai examinar se essas provas realmente são pertinentes, se elas são relevantes para o julgamento da demanda. Pode ser que uma parte tenha solicitado, o autor ou o réu, a produção de um meio de prova que não seja necessário. E o juiz também verificando, por exemplo, numa ação de erro médico ou numa ação de consumidor, na qual se alega lá um defeito de um produto e as partes silenciaram a esse respeito, o juiz pode determinar, por exemplo, a realização de uma prova pericial. Por quê? Porque ele precisa lá no final da demanda, lembrando os nossos vídeos anteriores aí sobre ônus da prova, ele precisa ter material probatório suficiente para fazer o julgamento da demanda. Afinal de contas, ele quer evitar a aplicação da regra do ônus da prova tanto quanto seja possível. Bom, tudo isso nos leva à ideia, então, de que o juiz tem esses poderes para determinar quais são as provas relevantes para o julgamento da demanda. Inclusive, o STJ já até fixou o entendimento de que esses poderes nem estão sujeitos à preclusão. O juiz pode estar com os autos conclusos para a sentença e ele perceber que existe a necessidade de algum meio de prova adicional. Certo? Maravilha. Agora, como é que entra o tema das redes sociais nisso? A gente não pode negar que a gente vive num ambiente extremamente tecnológico e que se a gente já reconhecia de tempos idos, afinal de contas esses poderes instrutórios já estavam lá nos códigos de processo anteriores, que se dizia que o juiz lia o jornal, hoje em dia o juiz acessa a internet, o juiz tem acesso a uma massa de dados incrível relacionadas ao caso. Qual é a questão então? A gente sabe que é vedado, é proibido que o juiz julgue com base num conhecimento privado que ele tem, certo? Então o juiz não pode se valer de algo que ele localizou na internet, que ele viu, que ele achou em uma rede social ou em algum artigo científico que ele tenha lido, e sendo que isso seja um conhecimento particular dele. Então, onde é que isso tem acontecido muito, gente? Aqui que eu falo a aplicabilidade prática disso. É na ideia da gratuidade judiciária. É muito frequente que a parte solicite a gratuidade judiciária, apresente lá o requerimento para isso, e o juiz, muitas vezes, ele solicite algum tipo de documentação adicional. Isso varia muito de justiça para justiça, de juiz para juiz, enfim. Mas nós temos a ideia de que alguns juízes tomam a dianteira e já fazem pesquisa em redes sociais ou até mesmo em bases de dados. Num caso recente, um julgador, para examinar um pedido de gratuidade judiciária que tinha sido feito por uma advogada, ele refere que ele fez a pesquisa na base de dados do próprio tribunal, a partir da OAB dela, e encontrou ela vinculada a mais de 2.000 processos judiciais. Então não era crível que uma advogada com uma atuação tão relevante, tão numerosa quanto essa, precisasse do benefício da gratuidade judiciária. E a mesma coisa acontece em relação às redes sociais, os chamados sinais exteriores de riqueza. Então, os julgadores muitas vezes têm acesso a esse conteúdo que é aberto, não é nenhuma violação de privacidade porque as pessoas põem esses dados voluntariamente nas redes. Qual é a grande questão que eu entendo necessária para isso? O juiz deve observar o artigo 10 do CPC 15, que é a vedação de decisão surpresa, que é o respeito ao contraditório, em última instância até o respeito ao direito à prova, à valoração adequada da prova. Por quê? Ele não pode decidir com base num elemento probatório que ele mesmo trouxe aos autos e não deu às partes a possibilidade de se manifestar a respeito. Afinal de contas, qualquer elemento probatório pode ser contextualizado e deve ser oportunizada essa possibilidade para a parte, especialmente aquela que vai ser prejudicada com isso, mas sem dúvida para ambas.
Tá bem, pessoal? Espero que tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau.